Bom, vejamos aqui, ó. 6 funcionários de uma empresa são responsáveis por realizar as atividades burocráticas. Sabendo-se que são 4 atividades diferentes, então vou colocar aqui essas 4 atividades diferentes, ó. E que podemos distribuir as atividades da maneira que quisermos entre os funcionários, desde que não se tenha mais de um funcionário por atividade. Então, eu não posso juntar 2 funcionários para fazer essa atividade aqui. De quantas maneiras diferentes tais atividades poderiam ser distribuídas? Bom, eu tenho aqui, né, os funcionários, que são 6. O que a gente vai fazer então? Vamos ver aqui, ó. São 4 atividades diferentes. Então, aqui as atividades. Podemos distribuir da maneira que quisermos entre os funcionários. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso delegar essas 4 para esse cara aqui, ó. Ou eu posso pegar essas duas para o F4, essa atividade para o F3 e essa aqui para o F6. Posso distribuir do jeito que eu quiser, desde que não se tenha mais de um funcionário por atividade. Então, não posso pegar esses 3 aqui para fazer o serviço rápido da atividade 4. De quantas maneiras diferentes tais atividades poderiam ser distribuídas? Bom, então, o que pode acontecer? A gente tem que ver quantas opções a gente tem para cada atividade. Então, por exemplo, essa atividade 1. Quantas opções eu tenho para realizar ela? 6, porque eu tenho 6 funcionários à minha disposição. E para essa atividade 2? 6. E para essa atividade 3? Tenho 6 opções. E para fazer essa atividade 4? 6 opções. Ah lá, 6 a quarta. Então, no caso de arranjos com repetição, a gente sempre vai ter isso aqui, uma quantidade de números iguais. E quantos números iguais? Depende de quantas tarefas, né, quantas coisas serão distribuídas aí, quantos cargos, etc. e tal. Bom, 6 a quarta é 36 vezes 36, que de cabeça aqui, ó, vai ser 1.296. Estava na ponta da minha língua. Bom, agora, por que isso aqui é um arranjo? Porque se você trocar o funcionário 2 para fazer a atividade 1 pelo funcionário 3, você já mudou o layout das resoluções de atividades. Então, trocar a ordem faz diferença. E, nesse caso, a gente pode repetir, porque a gente pode colocar um funcionário fazer mais de uma atividade. Então, isso aqui, por exemplo, está incluso o F1 fazer todas. Assim também como estão inclusas um funcionário diferente do outro aqui, ó, fazer cada uma das atividades. E aí, no caso, ficariam 2 de fora. Alguém sempre vai ficar de fora. Por quê? Porque o exercício deixou claro que não pode ter mais de um funcionário por atividade, tá certo? Então, isso aqui é um exercício clássico aí de arranjo com repetição. Vamos fazer agora um de permutação com repetição. Suponhamos, então, que eu tenho aqui uma palavra, que eu vou colocar aqui agora. Eu vou pegar aqui a palavra danoninho e vou realizar algumas mudanças aqui. Não vou fazer só um exercício, não. Então, primeiramente, quantos são os anagramas da palavra danoninho? Bom, a princípio, ó, danoninho tem 3, 6, 9 letras. Então, 9 fatorial. Porém, a gente tem 2 Os, então 2 fatorial, e 3 Ns, 3 fatorial. Ok, o resultado disso é o número de anagramas da palavra danoninho. Então, eu vou descer o 9 até o 3 fatorial, para poder cortar. E aí, o 2 fatorial eu vou desenvolver, porque ele não vai cortar com ninguém, né? Ou seja, o que a gente vai ter aqui? Ó? É muito anagrama, hein? O 3 fatorial vai embora. E aí, o 2, vamos simplificar aqui no 8, que dá 4. Ou seja, a gente vai ter exatamente essa quantidade aqui, ó, de números para multiplicar. Bom, 9 vezes 4 é 36, 7 vezes 6 é 42 e 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 42 vai dar 840. Então, basta fazer 840 vezes 36, que vai dar 30.240. É muito anagrama de danoninho, né? Seria melhor se tivesse esse tanto aí de danoninho. As crianças iam adorar. Então, nesse caso aqui, são anagramas da palavra danoninho, sem nenhuma restrição.
Agora vamos começar a colocar restrições. Quantos são os anagramas da palavra danoninho que terminam com consoante? A princípio, 30.240 é a quantidade geral de anagramas da palavra danoninho. Então, você não pode ter nenhum exercício envolvendo danoninho e anagramas cujo resultado seja maior que 30.240. Então, para terminar em consoante, o que eu vou fazer? Ó? Danoninho. Todas as letras estão aqui, ó, 3, 6, 9. Como eu quero terminar em consoante, isso aqui é a minha restrição. Lembra que na restrição, a gente tem que ir primeiro, tá? Então, ó, quantas são as consoantes? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu só tenho 5 opções para terminar. Terminou minha restrição? Terminou. Agora, eu vou fazer o restante do exercício. Quantas opções eu tenho para essa primeira letra aqui? Veja bem, nós tínhamos 9 letras no danoninho. Eu já usei uma aqui no final. Então, eu vou começar com 8. Porque eu já usei uma. Aí, 7, 6, 5, ou seja, eu vou ter um 8 fatorial aqui, né? Porque eu já retirei uma letra, eu já usei ela antes. Tá certo? Qual foi a consoante que eu usei? Não sei, não me interessa. Então, vamos começar aqui, ó, a resolver. O que a gente vai fazer? Então, a princípio, eu tenho um 8 fatorial vezes 5. Ó, fechou. Não esquecendo que consoante, que danoninho, ainda tem 2 letras O e 3 letras N. Então, ainda tenho que dividir pela quantidade de repetições que essas letras têm, porque elas vão trocar de lugar entre si. Tá? Então, qualquer exercício envolvendo danoninho, no caso de montar anagramas, esse 2 fatorial e esse 3 fatorial, eles vão continuar sendo denominadores. Tá bom? Bom, então aqui agora eu vou reduzir o 8 até o 3. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, 8, 7, 6, 5, 4. Por que eu parei no 4? Porque eu já vou cortar o 3 fatorial aqui, tá? E 2 fatorial é 2 vezes 1. Beleza. Então, vamos ver aqui, ó, vamos fazer de cabeça. Quanto que dá isso? 16.800, que é bem menos do que o total, né? Que nós tínhamos anteriormente. Porque a gente colocou uma restrição muito grande. Uma restrição muito grande. Tá certo? Bom, vamos colocar agora uma segunda restrição. Vamos montar anagramas da palavra danoninho que terminem e comecem com consoante. Olha lá, terminem e comecem. Bom, feito isso, a gente tem que analisar. Novamente, estão aqui os meus tracinhos. 3, 6, 9. Então, aqui eu tenho que ter consoante, C de consoante, e aqui eu tenho que ter consoante, C de outra consoante. Bom, é irrelevante por onde eu começo, se é pelo começo da palavra ou pelo final dela. As restrições elas têm o mesmo peso. Mas vamos começar aqui. Ó. Tenho 5 opções de consoante, depois eu vou ter 4 opções de consoante. Aí vão sobrar o quê? 7 letras para terminar a minha palavra, ou seja, vai ter um 7 fatorial aqui dentro. Não obstante disso, eu não posso esquecer que eu tenho que pegar exatamente esses valores aí e dividir por 2 fatorial e 3 fatorial. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? O 5, o 7 fatorial e o 4. Ou seja, nós vamos ter 20, aqui já no numerador. O 7 fatorial, eu vou descer ele até o 3 para cortar. 7, 6, 5, 4 e 3. Ó, já desci até o 3, então já vou cortar ele aqui. E o 2 fatorial é 2 mesmo, né? Porque é 2 vezes 1. Ou seja, o que a gente vai ter aqui? Ó? Vamos fazer de cabeça. É 20 vezes 42, que é o 7 vezes 6, vezes 20 de novo, dividido por 2, 8.400. Ó, é um número bem menor do que 16.800. Por quê? Porque agora eu coloquei mais restrições. Quanto mais restrições eu colocar, menor vai ser o meu valor. Mais distante ele vai ficar desse 30.240. Bom, vamos colocar aqui mais uma restrição, então. Ainda com a palavra danoninho, eu vou querer o seguinte. Eu quero anagramas que tenham as letras
N e H, NH não, H e I juntas. Então, eu quero as letras H e I juntas. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui os meus 9 tracinhos. Gente, vocês não perdem nada, a não ser tempo, em colocar esses tracinhos aqui, tá? Isso aqui ajuda demais. Ajuda demais. Vamos lá. Como que a gente pode ter o H e o I juntas? E aonde, né? Eu posso ter H e I juntas, o H vindo primeiro ou o I vindo primeiro. Então, eu tenho essas duas situações aqui, ó. E aonde que elas podem vir juntas? Não sei, tem vários lugares. Ó, tem essa opção aqui, tem essa, ou seja, tem que ser duas letras consecutivas, né? Até chegar aqui na última. Então, eu vou fazer assim, ó, essas primeiras letras aqui, eu vou colocar o meu H e o meu I. Perfeito. E aí, no restante, eu vou distribuir as demais letras da palavra danoninho. Bom, então aqui eu tenho 3, 6, 7 opções para terminar. 7 letras para 7 lugares. Então, aqui vai ter um 7 fatorial. Só que o H e o I não necessariamente precisam estar nessa ordem. Eu poderia ter colocado aqui um IH, então eu tenho essa situação, ou o I com H e o 7 fatorial nas outras demais letras. Veja que isso aqui é o mesmo que isso em termos de resultado. Então, eu poderia simplesmente, ao invés de fazer uma coisa ou outra, eu simplesmente multiplicar essa por 2, pelo fato de que os resultados são os mesmos, né? Então, não tem necessidade. Agora, eu não posso esquecer de dividir por 2 fatorial e 3 fatorial, e também não posso esquecer que o HI não necessariamente ele está lá na primeira no começo da palavra. Olha aqui, ó. No caso do meu HI, vamos voltar um pouquinho aqui, só para eu não ter que colocar de novo. Eu escolhi para colocar nas duas primeiras, mas eu poderia ter colocado ele aqui, ó. Mas, de qualquer forma, vão sobrar 7 letras para 7 espaços, independente de onde o meu HI fique. Então, como o meu HI ele se tornou uma... Assim, eles praticamente se fundiram, né? Porque eles não vão se desgrudar um do outro. Então, eu posso considerar o HI como sendo uma letra só. Ou eu posso permutá-lo em cada uma desses tracinhos. Então, você escolhe como você quer fazer. Então, eu tenho aqui, ó, 8 letras para 8 espaços, porque eu acabei de transformar o HI numa letra só. Eles não vão sair juntos. Eles não vão deixar de ficar juntos. Agora, esse HI ele tem peso 2. Então, por isso que eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. Porque esse HI tem peso 2, que ele pode ser HI ou IH. Então, nós vamos ter 8 letras para 8 espaços, tá bom? E aí, agora, eu vou terminar o exercício do danoninho. Então, o meu numerador é 8 fatorial vezes 2. E aqui eu já incluo todos os lugares possíveis para o HI entrar e também para o IH entrar. E aqui embaixo tem que ter isso aqui mesmo. Não adianta. Todo exercício de danoninho vai ter isso, tá? Bom, então, 8 fatorial vezes 2, eu vou descer o 8 até o 3. 7, 6, 5, 4. Ó, já cortei o 3 fatorial. Está aqui. E vamos fazer agora essa conta aí, ó. Vou fazer de cabeça aqui. Então, vai ter 8 vezes 7 vezes 6, 5, 4. Eu não vou multiplicar por 2, porque eu já vou dividir aqui por 2, né? Então, dá 6.720 anagramas, tá certo? Com essas restrições aqui. Agora, vamos supor que aqui tivesse assim, ó. Quantos são os anagramas da palavra danoninho em que as letras HI apareçam juntas nessa ordem? Ah, então se é nessa ordem, então não vou poder permutar o H e o I. Então, não ia ter esse vezes 2 aqui, ó. Logo, eu também não ia ter esse vezes 2 e nem esse vezes 2. Tá certo? Então, como aqui tinha um vezes 2, eu estou tirando ele, então, na verdade, eu estou dividindo esse número aqui por 2, né? Então, vai ser 3.360. Ó. Então, existiriam 3.360 anagramas da palavra danoninho, em que você teria o H e o I juntos nessa ordem. A restrição ela diminuiu, porque antes eu podia trocar o I e o H de lugar, agora eu não posso mais. Bom, pessoal, então é isso. Tá? É assim que a gente trabalha com permutações com repetição.
o processo para você desenvolver é o mesmo de permutações simples, com esse detalhe a mais, de você literalmente colocar aqui fatoriais no denominador, para você tirar essas repetições, para você não contar o anagrama mais de uma vez, tá? E os arranjos com repetição, que são bem simples, ao meu ver, são a parte assim, mais simples da análise combinatória, em que você pode trocar de lugar e usar quantas vezes você quiser. Ou seja, você vai ter uma potência única para desenvolver exercícios assim, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido. Então, deixo para vocês o meu abraço.